Olá pessoal, tudo bom? Na última aula a gente falou um pouco sobre as grandes navegações marítimas europeias e nessa a gente vai falar sobre as formas de colonização e sobre os povos originários que habitavam aqui na América, certo? Vamos relembrar um pouquinho. Os portugueses eles vão iniciar as grandes navegações marítimas no século XV, né? De onde eles buscavam um novo caminho, uma nova rota para as Índias, para o comércio das especiarias sem intermediários. Os espanhóis também eles vão entrar no páreo e descobriram em 1492 esse território além-mar. Os dois países eles vão sagrar um acordo que dividia as terras recém-descobertas através do Tratado de Tordesilhas, né? E a partir de 1500, a gente tem Portugal mandando uma expedição aqui para tomar posse de toda e qualquer terra que eles pudessem encontrar no meio do caminho, e eles encontram, assim, descobrem o Brasil. Bem, após a descoberta do Novo Mundo, né, os europeus eles começaram a se instalar na América, explorando intensamente essas terras, né, e principalmente os nativos que aqui viviam. As colônias europeias elas iriam se dividir em dois tipos, as chamadas colônias de exploração e as colônias de povoamento. Bem, as colônias de exploração elas foram implantadas na América Espanhola e na América Portuguesa, e ela vai se caracterizar pela monocultura voltada para o abastecimento do mercado externo, ou seja, uma agricultura de exportação, e também pelo trabalho escravo, que inicialmente foi indígena dos povos originários e posteriormente vai ser utilizada a mão de obra africana. Além dessa agricultura, em porções da América tinha uma forte extração de metais, e o famoso Pacto Colonial. Significava, então, que as colônias elas não poderiam comercializar com outro lugar, com outro país que não fosse o seu país colonizador. Ou seja, o Brasil, por exemplo, só poderia comercializar com Portugal. As colônias espanholas só poderiam comercializar com a Espanha e assim por diante. No Brasil também foram organizadas algumas feitorias no litoral para a exploração da madeira, o pau-brasil. Já as colônias que foram organizadas pela Inglaterra e pela França, que vão entrar nas grandes navegações no final do século XVI, elas vão estabelecer um tipo de povoamento. Então, foram colônias de povoamento, né? Implantadas, então, na porção norte da América Inglesa, a produção era voltada para o consumo interno, ou seja, para a organização de um mercado interno, com predomínio de pequenas propriedades policultoras, de mão de obra familiar. Por que essa diferença muito grande, né? Porque a gente pode aventar sobre essa diferença entre uma colônia de povoamento e uma colônia de exploração. Significava que as porções da América que ficavam mais a norte, eles não tinham encontrado metais preciosos, o que não aconteceu, por exemplo, na América Espanhola, que tão rapidamente eles encontraram ouro e prata. E no Brasil, a exploração do pau-brasil era algo que trazia muito lucro. Mas depois também, ali por volta do final do século XVII, eles vão também encontrar ouro e diamantes aqui no Brasil, o que vai aumentar todo o processo de exploração do nosso território. E o que acontecia com essa galera que já vivia aqui? Para quem não sabe, em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou à América, ele batizou de índios os nativos americanos, porque ele acreditava que tinha chegado próximo das Índias por conta de sua viagem, né, ter sido para lá. E, na verdade, ele chegava em um novo continente. E esse nome pegou. Em 1500, os nossos indígenas eles foram utilizados para a exploração da madeira. Então, eles retiravam a madeira da mata e deixavam nas feitorias para depois elas serem levadas pelos portugueses, em troca de produtos que os portugueses possuíam e eles não possuíam. Mas o termo índio, ele não é mais utilizado, porque embora aos olhos do colonizador os índios fossem todos iguais, existiam povos distintos, existiram cerca de diversas etnias ali de indígenas no nosso país, em toda a América, e eles diferiam e muito uns dos outros, né?
Então, quando eles chegaram, por exemplo, no caso do Brasil, quando eles chegaram aqui, existiam cerca de 2 a 3 milhões de povos indígenas vivendo espalhados por todo o território nacional. Esses indígenas, eles viviam basicamente de uma agricultura de subsistência, da coleta de grãos e de frutos, da pesca. Então, eles tinham um modo de vida seminômade que permitiam com que eles migrassem de uma área para outra assim que os materiais, assim que os produtos que eles precisavam para se alimentar começassem a ficar escassos. Isso permitia também que houvesse a recuperação do solo. Os nossos indígenas também trouxeram diversas contribuições na nossa alimentação, né, e na nossa língua. Muitas das palavras que nós falamos até hoje são de origem indígena e muito daquilo que a gente se alimenta também é de origem indígena. Entretanto, com o avançar da colonização, muitos desses indígenas, ao terem contato com doenças, vírus e bactérias trazidas pelos colonizadores, eles acabaram morrendo e sendo dizimados aos montes, principalmente porque eles não possuíam anticorpos para a quantidade de doenças que eram trazidas pelos europeus. Também porque os hábitos higiênicos dos europeus não eram tão legais assim, coisa que os nossos indígenas já faziam de muito tempo. Extremamente higiênicos, tomavam banho diversas vezes por dia. Hoje, estima-se que esse número de povos indígenas que vivem no Brasil reduziu bastante, né? Segundo o IBGE, a gente tem um dado que eu vou colocar aqui da quantidade de indígenas que nós possuímos hoje no Brasil. E se a gente for comparar os 3 milhões que nós tínhamos lá no início da colonização, é muito pouco. Muitos povos indígenas lutam ainda por posse de terra no Brasil e por serem reconhecidos como os verdadeiros donos da terra, o que para muitos é um problema até hoje, certo? Na próxima aula a gente vai falar ainda um pouco sobre a colonização no Brasil, como é que foi todo esse processo de colonização, como foram pensados ali as organizações sociopolíticas e econômicas para o nosso território logo no início ali do século XVI. Um beijo, não esqueçam de assistir as aulas, assistem quantas vezes vocês quiserem, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Não esqueçam de fazer as tarefas e até mais. Tchau, tchau.